Fala pessoal, começando mais um Conexões PE aqui com vocês, agradecendo demais a participação de vocês mandando mensagens, salvando, compartilhando o nosso programa. Se inscreva no nosso canal, a gente pede muito isso a vocês para que vocês possam levar o nosso Conexões PE para a nossa grande rede mundial. E eu pedi aqui o meu parceiro aqui, Eduardo, para apresentar nosso convidado de hoje, Eduardo. Olá, pessoal. Hoje o nosso convidado, Dr. Tomás Mesquita, com o tema A Saúde do Coração. Dr. Tomás é médico cardiologista do Hospital Jaime da Fonte, cardiologista do setor de medicina nuclear da Clínica Lucilo Ávila e membro também da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Ergometria. Dr. Tomás, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexões PE e que a gente possa aí clarificar tantas coisas com relação ao coração, que é um tema importante, né, e de muita relevância na nossa saúde, né? Bom, agradeço muito o convite, honroso convite, tá certo? Do nosso amigo Beto Lago, do você, Eduardo, né? E estou bem à vontade para que a gente possa, na verdade, discutir de uma maneira muito tranquila, né? Sobre aquele órgão que ainda mais mata o mundo, as pessoas no mundo, que é exatamente o coração. Coração. Só faltou completar aí no currículo dele, sabe o quê? É o médico da imprensa esportiva pernambucana. Todo mundo da imprensa esportiva pernambucana, eu sou um deles. Vai conversar com o doutor Tomás. Doutor Tomás, eu queria que o senhor me passasse. É sempre a primeira pergunta. O que é que motivou o senhor a seguir a medicina e por que escolher a cardiologia? Veja, Beto, eu sou uma pessoa de uma família de médicos, tá certo? Começou com um primo meu, que foi um dos grandes cardiologistas aqui, Gilvan Thompson. Daí seguiu com meu irmão Euler, cardiologista. Enfim, tem vários médicos na família. Na minha casa são quatro médicos. Meu pai se orgulhava muito disso, né? Ele dizia, eu tenho 4 filhos médicos. Ele enchia o coração, né? E, na verdade, dos 4, 3 cardiologistas, né? Euler, que infelizmente já faleceu, José Mesquita e eu, Tomás, os 3 irmãos, chamados 3 Mesquitas, ou os 3 Mesquiteiros. E nós fomos aqui proprietários do Protocolo, que foi o primeiro protocolo de cardiologia de Pernambuco, e depois migramos para o Jaime da Fonte, e estamos lá há 30 anos, 30 tá certo? Bom, então, ser médico é uma coisa que já estava enraizada. Eu me lembro um fato, né? Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu já olhava, eu já era formado e via assim, achava bonita a profissão. E eu sempre digo, como eu passei muito tempo na UPE, 31 anos, e fui preceptor, e aprendi, ensinei. Eu dizia, para você fazer medicina, você tem que gostar de biologia, tem que gostar de estudar o ser humano, né? O corpo humano, né? E também tem que gostar de bioquímica, né? De estudar sobre os medicamentos, sobre as drogas, farmacologia. Então, se você não tem isso na veia, não tem isso na calma, não faça medicina. E outra coisa, para mim, não funciona muito na prática, mas médico tem que gostar de gente. Quem está no dia a dia, enfrentando a medicina, atendendo pacientes, não, o outro escolhe fazer uma profissão mais reservada, né? Como imagem, outros laboratório, mas o médico que está no dia a dia atendendo o paciente, ele tem que gostar de gente. Porque quando ele não gosta de gente, a coisa fica um pouquinho difícil para realizar. Eduardo, por favor. Principalmente o médico do coração, né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Doutor Tomás, veja só, com relação ao colesterol, muita gente se confunde, né? O HDL, o LDL, a questão dos triglicerídeos também. E a gente hoje, com essa rede social que a gente tem muitas informações. Muito sabidos, né? Muito sabidos. Tem de tudo, né? Que o colesterol é bom, o colesterol é ruim, tem várias opiniões. Então, assim, o que de fato, né? Primeiro, conceituar essas questões, né, do HDL, LDL, triglicerídeos, que são os mais tradicionais nos exames, né? Pelo menos há alguns anos atrás, hoje tem novos. E que momento entra aqui o uso das estatinas, que também é outra polêmica, né? Em que momento realmente há uma recomendação para o paciente? Bom, veja, a gente tem que entender que o colesterol
é uma gordura que ela não é solúvel, né? Ela não é lipossolúvel. O colesterol, para ser transportado no sangue, daí vem uma coisa interessante, que talvez muita gente não esteja atento a isso. O colesterol liga-se a uma proteína. Daí a gente chama LDL, HDL e VLDL. O que é isso? O LDL é um colesterol que liga-se a uma proteína para ser transportado no sangue. E esse colesterol, ele é considerado colesterol ruim. Ele é que vai formando, se agregando, juntando e formando as placas de gordura, que a gente chama de ateroma. Daí vem ateromatose, vem aterosclerose, que é diferente de arteriosclerose. Então, esse colesterol ruim, que é o LDL, ele é formado através da ingestão maior de gordura. A gente souber que 70%, Eduardo, Beto, do colesterol são formados no fígado, 70%. 30% vem de fora, vem de uma alimentação inadequada, uma alimentação abusiva, tá certo? Mas você pensar que 70% do LDL, do VLDL, do HDL são formados no fígado. Então, é o órgão principal. Daí esses colesteróis, a dosagem de LDL, o que é o LDL? É o colesterol ruim, e que está ligado a uma proteína. O que é o VLDL? É o colesterol muito ruim, tá certo? E o HDL? O HDL é o colesterol considerado bom. Por quê? Porque ele tem uma intensidade aumentada e isso dificulta. O que é que ele faz? Ele se liga ao colesterol ruim, que é o LDL, e ao VLDL também, e transporta essa gordura do vaso, retorna essa gordura para o fígado. Ele faz o transporte reverso. Quando a gente se alimenta na digestão, né, aí vem a absorção dos colesteróis, né, ou do colesterol, enfim, de uma maneira geral, e isso vai para o fígado. O fígado faz toda a sua metabolização, a degradação dessas substâncias. E o que sobra, né, aí ele separa em LDL, HDL, VLDL, as frações. Aí ele lança no sangue. Isso começa a circular. Porque o colesterol não é só vilão, não, ele é mocinho, ele é bom. Uhum. O nosso cérebro, Isso. 70% tem colesterol. Precisa, né? O colesterol está presente nas membranas celulares. Se você analisar qualquer célula nossa, ela tem uma membrana de proteção. Nessa membrana contém colesterol. Os nossos hormônios, todos eles contêm na sua formação, na sua constituição bioquímica, o colesterol. Então, veja bem, o colesterol é muito importante. Energia para a célula. A nossa célula precisa de energia para trabalhar, para exercer suas funções. Qualquer célula. Célula do coração, célula do osso, célula do músculo, célula do cabelo, qualquer uma. Precisa, na verdade, de energia. E o colesterol é uma excelente fonte de energia. Entretanto, o que acontece? Às vezes é o abuso, né? É a ingestão abusiva, né? A falta de a associação de outros fatores que, com certeza, vão complicar. Quando você pega aquela placa de gordura, eu sempre costumo mostrar isso no consultório, né? A gente nasceu assim, limpinho. Os vasos, eu me esqueci de trazer até essa maquete para cá para mostrar a vocês. Eu me esqueci mesmo, viu? Entendeu? Então, aquela gordura, a gente nasce com os vasos limpos e depois a gente vai sujando esses vasos. Se você passar, imagina, é verdade, aterosclerose, que é aquela formação de placas de gordura no sangue, nas artérias, né, que ela pode acontecer de uma maneira sistêmica, cérebro, coração, rim, os vasos periféricos. A gente deve começar a combater essa aterosclerose na infância. Na infância. E a gente não faz isso, né? Hoje somos bem mais informados, né? Criamos os nossos filhos, eu já estou na fase de avô, né? Os netos, a gente tem que ter aquela educação, aquela disciplina para que você, na verdade, passe a combater. É tanto que hoje as escolas, né? Sim. Você vê, às vezes, né, você vê a escola, vai aquela cantina só não tem aquele lanche gorduroso, né? Aquela fritura, né? Nossa época era fritura mesmo, muita, pastel, Fritura. coxinha. A fritura é uma coisa horrível, fritura, né?
Você diferenciar a gordura da fritura. A fritura é aquela gordura esquentada, que é transformada numa gordura ruim, né, e que vai, com certeza, se depositar nos nossos vasos. Isso depende muito de indivíduo para indivíduo. Você vai encontrar gente dizendo: "Não, eu tenho 60, 70 anos, meu colesterol normal. Fulano infartou, infartou com colesterol normal. E aí, doutor?", né? Outros fatores. São outros fatores que estão associados, né. E a questão que a Eduardo levantou, né? Os triglicerídeos, um pouquinho. Bom, triglicerídeo é uma gordura produzida no fígado e que, há uns anos, a gente não dava tanta importância ao triglicerídeo não, viu. Hoje está. Mas ele é importante, porque os triglicerídeos, eles vêm de uma molécula chamada VLDL, que é o colesterol de muito baixa densidade, ruim, e eles vão formar triglicerídeos. E os triglicerídeos têm um papel importante. Quando a gente analisa aquela placa de gordura do ateroma, né, isso é um diagnóstico, histopatológico, né, do pós-morte, aquela placa, você tem 3, 4, 5% de triglicerídeos. E outra coisa importante, que eles são produzidos no fígado, né, mas uma alimentação rica em carboidratos, né, você já estou comendo doce, ó, cuidado com a gordura, é verdade, porque aquele doce que a gente consome, o doce de uma maneira geral, o açúcar refinado, o doce de uma maneira geral, uma boa parte é transformada em triglicerídeos. E uma coisa que os triglicerídeos, a gente tem que ter muito cuidado, é o seu depósito no fígado. Os hepatócitos, que é a célula do fígado, né, vem de hepatos, que é fígado, hepatócito, então ele vai se acumulando no fígado e formando aquela gordura visceral, né, em todos os órgãos. E no fígado leva a uma doença, hoje de suma importância, que é a esteatose hepática, né. Que é a gordura do fígado. Exatamente. O que é a esteatose? É a gordura no fígado, gordura que se acumula no fígado, entre as células do fígado, e aquilo ali, com o tempo, vai lesionando essas células e promovendo a cirrose hepática, que é o endurecimento do fígado, né? É a falta de função do fígado. E também predispõe, logicamente, às doenças como infarto, como acidente vascular cerebral, e a gente culpa muito, né, o álcool, né, em relação às doenças do fígado. Mas hoje, não é que o álcool não tem importância, tem extrema importância, mas a gente tem hoje muito cuidado com a nossa alimentação, com a esteatose hepática, porque comprovadamente, isso não há nenhuma dúvida, é uma das maiores causadoras hoje da cirrose hepática. O senhor falou da questão do infarto. Claro que cigarro, sedentarismo, alimentação, né, são fatores de risco. Mas quais outros hábitos que podem contribuir para esse tipo de evento? Eu costumo, Beto, citar uma coisa no meu consultório, nas minhas entrevistas, enfim, faço essa pergunta: o que nos roubam anos de vida? Primeiro, cigarro, o tabagismo, cigarro comum, cigarro eletrônico, nem se fala, meu Deus. Por que isso? Porque o cigarro ainda mata 4, 5 milhões de pessoas por ano, em algumas estatísticas, de mortes evitáveis. Eu, com meus 40 e poucos anos de medicina, eu não me recordo de uma pessoa que tenha infartado que não seja fumante, né. No cigarro, você está concorrendo com o seu oxigênio. Esse oxigênio no ambiente, se a gente acender um cigarro aqui, no aquela fumaça do cigarro contém milhões de substâncias tóxicas, mas a principal é o monóxido de carbono, a nicotina. Então o monóxido de carbono, ele se liga na hemoglobina, que é a molécula que transporta o nosso oxigênio, competindo com o oxigênio. Então vem o oxigênio do ar, né, e vem o monóxido de carbono da fumaça do cigarro. E isso vai, com certeza, levando a uma situação que a gente chama de hipóxia, ou seja, falta de oxigênio, hipoxemia, né. E esse monóxido de carbono é um gás altamente letal. Isso vai destruindo as nossas células de todo o corpo. Segunda doença que nos rouba muito anos de vida, diabetes. Diabetes é uma doença também, porque a glicose é o nosso combustível, glicose e oxigênio.
Então, no diabetes, você não tem uma concentração ideal de glicose dentro da célula, a glicose fornecer energia, porque a insulina ela não está agindo de maneira adequada. Tem 2 tipos de diabetes, né? O diabetes juvenil, que é aquele que já nasce diabético com deficiência, é genético, tá certo? E o diabético, o tipo 2, o tipo 2, que é o que eu digo, é o diabetes da sem-vergonhice. Da, do estilo de Da vida, né? falta de vergonha, tá certo? Então você começa a engordar, enfim, isso vai aumentando seu peso e vai dificultando uma série de ações. E a insulina, que é um hormônio que tem a obrigação de pegar essa glicose, que tem a função de pegar essa glicose e colocar dentro da célula, essa insulina ela perde a sua ação. O pâncreas produz, mas ela não consegue atuar. Há uma resistência à ação da insulina pela adiposidade, pelas células adiposas, que são as células de gordura. Então, diabetes. Outra coisa que concorre, Beto, que nos rouba muito anos de vida, é o sedentarismo. O sedentarismo, ele aumenta o risco de pressão alta, aumenta o risco de colesterol alto, de diabetes, depressão, ansiedade, né? Então, o sedentarismo é uma condição que alguns não consideram doença, mas eu considero como doença, porque implica em uma série de coisas. E outra coisa que nos roubou muito anos de vida é o próprio colesterol, que é o assunto que estamos aqui conversando. Então, esses fatores, eles correm por fora, sabe, Beto? Sim. E vão com certeza contribuir para nós aumentar o nosso risco cardiovascular, né? Então, se você combater a obesidade, sedentarismo, tabagismo, diabetes, controlar bem sua pressão arterial, aí tu não vai falar da pressão, né? A pressão arterial, ela atinge mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, sendo a principal causa de acidente vascular cerebral aqui no Brasil e uma das causas mais frequentes também do infarto associado a níveis tensionais elevados. Da doença da pressão alta tem uma coisa que eu gostaria de comentar. A pressão alta ou a hipertensão arterial é uma doença que ela tem um comportamento muito silencioso, né? Muitas pessoas não sabem que tem pressão alta, vão saber: "Ah, eu preciso fazer um parecer cardiológico para operar minha vesícula, preciso fazer um parecer cardiológico para fazer atividade física". Aí quando chega lá, o médico afere a pressão e está alta. E você: "Não, doutor, nunca tive pressão alta. Não, de forma alguma. Eu não sinto nada". "Há quanto tempo você não mede sua pressão?". "Nem me lembro". Veja a correlação. É uma doença que tem um comportamento extremamente silencioso, e você pergunta: "Há quanto tempo você não mede a pressão?". "Nem sei, nem me lembro, doutor". Sei lá. E Nesse contexto, doutor Tomás, a questão do colesterol novamente, o uso das estatinas, né? Tão polêmicas é, aí. Como é que o senhor está vendo? obrigado por me ajudar, porque a pergunta é muito extensa, eu É, esqueci de falar da estatina. Veja, isso é outra confusão. é, É, as estatinas, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar, elas mudaram a história natural das doenças arterioscleróticas. Tem gente, a gente não vai entrar nesse detalhe, combatendo que estatina é um veneno, e que não deve claro, fazer isso, não vamos entrar vamos para o nessa consenso, pauta. né? A minha até estou por conta da minha formação, tá me Hum. entendendo? Tem muita coisa hoje em medicina que a gente pode citar mais adiante, né, e que você observa: "Meu Deus, como a medicina mudou". Eu acho que foram os profissionais que mudaram, a medicina é a mesma, Bem colocado. tá certo? Então veja bem, a estatina ela tem uma indicação para as pessoas que têm colesterol elevado. O que tipo de colesterol? O LDL. Porque também colesterol ou a hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol, hipertrigliceridemia, que é o aumento dos triglicerídeos, e tem pessoas que têm a situação mista, tem tanto colesterol elevado como triglicerídeo elevado. Tem os dois, as duas situações. Você tem que tratar. E trata com estatina. Além da mudança do estilo de vida, trata com estatina e com os fibratos, que estão mais relacionados ao aumento dos triglicerídeos. Aí, como prescrever? Quando indicar a estatina, né, dentro desse contexto? Se eu tenho um paciente que ele tem entre 40, assim, a partir de 40 anos de idade, a média é essa,
Ele está com colesterol, faz o colesterol, faz as frações de colesterol total e frações. Aí eu pego um LDL, essa fração é LDL, que é do colesterol ruim, está acima de 190, aí já entra números. Porque eu não tenho outra coisa, eu não vou esperar você chegar no meu consultório e dizer, Tomás, eu tô sentindo isso, porque é meu colesterol que está alto. Não. Colesterol não dá sintoma. Colesterol, ele favorece a complicações de doenças sérias, tá certo? Tem algumas coisas que eu posso encontrar no colesterol elevado, aqueles depósitos de gordura que você vê às vezes nos olhos, nos xantomas, né? Nos braços, aí você já admite que a pessoa já parte daí porque tem o colesterol elevado. Mas o critério é o seguinte: colesterol LDL acima de 190, né? Depois que você tentou uma mudança de estilo de vida, porque se chegar no consultório, Tomás, eu vou olhar seu exame, eu vou conversar na história. Então, se você é uma pessoa sedentária, tem uma alimentação Ruim. ruim, é tabagista, tá certo? Tem um histórico familiar que é importante. Então, de imediato, eu vou prescrever logo estatina para você. Vamos mudar isso aí, né? É, Mudar o estilo de vida. vamos mudar o estilo de vida. E depois de 3 meses, 6 meses, você volta ao consultório com novas taxas, e se a coisa conseguiu controlar, tudo bem. Se não conseguiu, vamos insistir. Então chega um momento em que você não responde à mudança do estilo de vida, aí você diz, fazer mais nada não resolve nada. Não, você mudou o estilo de vida e a coisa não modificou, então você aí entra com a estatina. Qual o cuidado que você tem que ter com a estatina? A estatina, né, são substâncias, são drogas que elas atuam reduzindo o colesterol produzido no fígado através da inibição de uma enzima. Então ela, com certeza, ela tem indicação. Só que a estatina, ela não escolhe qual colesterol que ela vai baixar. E aí acaba baixando o bom, né? Aí tem o LDL, HDL, VLDL. Em algumas situações, a gente tem uma queda do colesterol ruim, mas também tem uma queda do colesterol bom. Ainda a farmacologia não descobriu uma droga, não encontrou uma droga que atue só no colesterol ruim. Isso não alcançamos ainda. Mas dentro desse contexto, se você tem um HDL muito bom, não sei se era a pergunta que você ia me fazer, eu acho que eu interrompi. Não, Diga aí. isso, e assim, com relação ao LDL, tem essa polêmica também do se é oxidado, se não é oxidado, né? É. Hoje já existem exames que podem medir um pouco essa situação, né? Procede isso? Procede, mas ainda está muito engateando isso aí, Engateando. né? Engateando. Você tem que medir a oxidação. O que é que você deve fazer? Hoje você pede o exame colesterol total e as frações, é VLDL, Certo. HDL, VLDL. Existe um colesterol que às vezes a gente não usa no dia a dia, Uhum. mas que é uma grande verdade, né? Você fazer a lipoproteína, Isso. ou a ApoA, que ela vai mostrar a quantidade de colesterol bom que você tem, do HDL. E existe a ApoB, que vai mostrar, porque, como eu falei para você, esse colesterol, ele é transportado no sangue unidos à proteína. Então, o que é a ApoB? O que é a lipo é exatamente a proteína boa, que ela conduz o colesterol bom. Então, você pode chegar no meu consultório, doutor, peça para mim uma ApoA e uma ApoB. Não, tudo bem, isso se faz. Eu posso fazer correntemente isso. Então, o que é a ApoA? É exatamente aquela proteína que se liga ao colesterol bom, ao HDL. Uhum. Então, se você tem uma ApoA, essa lipoproteína de alta, numa dosagem boa, acima daquele do normal, você relativamente está protegido. Se você faz uma ApoB, que é a proteína que se liga ao colesterol ruim, e se ela está muito elevada, possivelmente seu colesterol ruim também está. Vai ter que fazer. Deixa eu pegar aqui a questão da prevenção, doutor Tomás, falar sobre o papel da atividade física. Qual o papel? Ela tem um papel fundamental. E a questão do estresse, que acaba sendo um fator, a vida da gente
É estressante mesmo, Todo né? mundo, né? Mas Bom, a questão da atividade física e a questão uma do vez estresse. eu fazendo um exame de um paciente, ele que subiu na esteira e tal, eu conversando, fazendo uma série de perguntas, doutor, tudo bem, tudo tranquilo comigo, eu não tenho problema nenhum, doutor, estou bem, estou aposentado, financeiramente eu estou bem, a cabeça está boa. Agora, a gente não deixa de ter, né? Preocupação, então, porque você sabe quem tem filho, né, doutor? Então, veja bem, ele estava dizendo que não tinha nada, mas no fim, quando você começa. Então, o estresse, o que é estresse? Não é? Acho que é importante definir, conceituar o que é estresse. O estresse é nada mais, nada menos do que um estímulo não favorável, desagradável. Que essa resposta ao estresse depende da intensidade do estímulo. E a resposta depende também de uma coisa que a gente chama de limiar de excitação, que todas as nossas células têm. Então, você já ouviu aquela falácia, rapaz, aquele cara é demente. Então, aquele demente, ele tem um limiar de excitação alto, ele não se aperreia com qualquer coisa, não. Agora, o estresse, ele pode ser agudo e pode ser crônico. O estresse agudo é um mal súbito, uma perda de um ente querido, uma perda de um É um luto, né? trabalho, um luto, enfim, é um estresse agudo. O estresse crônico é aquele que você exatamente falou, está no dia a dia. Aí você vem para cá trabalhar, faz o que você gosta, mas de repente tem um problemazinho aqui no trabalho, mas amanhã eu vou ter que conviver com aquele mesmo problema, com aquela mesma pessoa, com aquela mesma situação, e tudo isso termina até no transporte seu, né? Um carro que começa a lhe dar problema, né? E Trânsito. você não está podendo trocar o carro, né? E o trânsito, e olha assim, rapaz, todo dia, já não aguento mais. Enfim, então o estresse é tudo que é desfavorável, um estímulo desagradável, um estímulo que não nos faz bem. E o que é que ele provoca? Você tem uma estimulação no sistema nervoso autônomo. A hipófise, que é uma glândula que regula todos esses nossos hormônios, ele emite uma descarga, né, para adrenal, e a adrenal, que é uma glândula que está acima do fígado, a adrenal, ela produz uma substância chamada de adrenalina, noradrenalina. Tem até uma música, né? Tem Vamos várias. agitar a adrenalina, né? A dopamina, né? Então, a adrenalina, o que é que ela faz? Ela aumenta a frequência cardíaca, o coração começa a contrair mais rápido, ela aumenta a contração dos vasos sanguíneos, então diminui, né, aumenta a resistência vascular para o sangue fluir, com isso aumenta a pressão arterial, ela aumenta o estado estimula as glândulas sudoríparas, aí vem aquele suor, né? Ela pode levar a uma situação em que dores abdominais, né? Fadiga. Então, a adrenalina, ela é péssima nesse sentido. Ela tem boas funções, também tem outras funções boas, tá certo? Mas o estresse leva a uma descarga grande de adrenalina e de cortisol. Cortisol é um hormônio produzido pela glândula adrenal e o cortisol faz exatamente essas funções. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta. Então, por isso, vocês, rapaz, o cabra teve um infarto. Fala feito nordestino agora, né? O cabra, né? Mas não pode negar as origens, não é isso? Faz parte. Você chega num paciente que teve uma descarga de adrenalina, aí eu digo: trabalho! Gente, trabalho não mata ninguém. Quem mata é a raiva no trabalho, né. E a gente já ouviu isso, que a pessoa teve morte súbita, mas teve uma perda, uma contrariedade tão grande e que veio a contração, a descarga da adrenalina forte, os vasos coronários, né, são aqueles vasos que irrigam o músculo cardíaco, que irrigam o miocárdio, né, que é o músculo do coração, músculo, cardio, coração, então miocárdio é o músculo do coração, então, a contração daquelas artérias coronárias, isso provoca uma diminuição do fluxo sanguíneo. O sangue não passa, falta oxigênio e o coração para e você morre. A verdade é essa. Você pode ter uma contrariedade tão grande, emoção, né? Isso. Uma certa vez, viu?
eu estava assistindo um jogo. Isso é complicado isso aí, viu? Essa história é engraçada. Futebol já. Eu estava no esporte da Ilha de Tiro, vendo o jogo do Náutico, óbvio, né? E, de repente, um colega da imprensa senta-se junto a mim, Bartolomeu Fernando, Sim. meu amigão e tal. Aí o Náutico faz um gol belíssimo naquele Paraguai que jogou no Náutico, não esqueci. Paraguai, Enfim, 74. é, Foi. não, mas não foi nessa época, não. Foi. Um jogador paraguaio que veio para o Náutico, enfim. Sim. Dupla. Rapaz, foi um gol tão... Coisa eu pulei, eu nem a cadeira, sabe, eu tô na cadeira do esporte, nas cativas, eu não posso nem fazer isso. Mas quando me sentei, eu comecei a passar mal. Aí Bartô disse, Tomás, tá sendo alguma coisa? Eu disse, Dá um minutinho. Enfim, minha emoção foi tão grande. Sabe o que eu fiz? Saí. Só vou voltar para a cabine de imprensa com os meninos. Eu começo a conversar, vou na rádio, vou na outra. A emoção tão forte. Então, a emoção, ela não é. Isso provoca raiva, mata, a emoção mata. Entendeu? Deixa eu colocar a questão da atividade física. E aí eu queria colocar muito a questão. Sim, a atividade física, aí para complementar, a atividade física, ela combate tudo isso, o estresse. Mas eu queria só pegar num ponto, doutor. Nessa mania que todo mundo tem agora de correr, né? Tantas corridas que tem, e raramente a gente ouve. Só vejo isso na televisão. Eu faço uma queixa toda hora com o pessoal. Não, gente, bota o sapato e vai correr. Eu digo, rapaz, será que essa pessoa não foi se consultar com o médico antes, não, para saber qual é o limite da corrida dele? Não teve comigo, né? Não teve o doutor Tomás, não procurou o doutor Tomás. Eu acho assim, né? A atividade é ótima, o combate, mas precisa ter uma Mas orientação, eu né? complemento a sua pergunta, eu não respondi. A atividade física, ela libera substâncias como a endorfina, que são calmantes, né? Libera ocitocina. Então, isso tudo traz um bem. Agora, você está corretíssimo. Correr, para mim, é importante para você ganhar condicionamento físico, para emagrecer e para levar um tombo. Porque, veja bem, não há aquela necessidade de correr. Tá certo? Correr em situações especiais. Já eu quero emagrecer, quero perder peso mais rápido, vamos correr, com certeza. Por quê? Porque o seu gasto metabólico é maior. Sim. Não tem nada demais nisso. É lógico, você faz mais atividade física, sua carga de trabalho é maior, você vai consumir mais oxigênio, tá certo? Vai ganhar mais massa muscular, com isso a insulina, que é o hormônio que engorda a gente, ela vai baixar. Então, por quê? A atividade física, correr, tem um gasto metabólico maior, não tem nada de extraordinário nisso, tá certo? Então, você vai conseguir emagrecer mais rápido, vai conseguir um condicionamento físico mais rápido. Eu passei uma época sem bater futebol, não jogo mais bola não. E uma vez fui jogar, mas eu estava no auge da minha atividade física. E eu disse à turma, ó, faz tempo que eu não jogo. Aí quando eu entrei em campo, eu estava feito um doidinho, sem noção, mas corria, o cara. Quanto tempo tu não joga? Deixa a tua conversa, rapaz. Porque eu fisicamente estava ótimo. Entendeu? Porque eu corria, tá me entendendo? Então, correr, você tem que ter muito cuidado. Tem que ter uma avaliação. Porque vamos imaginar, não é sendo pessimista, não. Aí, vez por outra, você tem uma morte durante Isso. essas corridas. Inclusive, pessoas conhecidas, tá certo? Porque não fizeram a preparação. Você tem um limite? Tem, lógico que tem um limite. Aí já está muito ligado ao preparador físico, ao médico, ao fisiologista, né? Vez por outra, eu conversava muito com o Hinaldo, excelente fisiologista, né? Rinaldo Freire. Ronaldo Freire, entendeu? Ele fez alguns exames comigo e tal, enfim. E ele, Dema também, né? Que é uma pessoa espetacular. Tem que ter a preparação, tem que ter um limite, tem que ter o cuidado, porque você vai ultrapassar o consumo de oxigênio máximo. E quando você ultrapassa disso, você entra no metabolismo sem oxigênio, anaeróbio, tem uma série de coisas que você tem que ter uma preparação para correr, para fazer uma maratona, né? Maratona, meia maratona, enfim, a corrida ela é muito boa nesse sentido. Agora, o estímulo que eu vejo da divulgação da própria imprensa, né? Vamos correr, mas a gente não vê esse outro lado. Faça seu exame médico. Porque correr não é só o exame do cardiologista, não, né? É o exame do clínico,
Você tem que saber como é que está a sua glicose, como é que está o seu hemograma. É o exame do ortopedista. Quantas pessoas que são proibidas, que não devem ter esportes de impacto por conta dos joelhos, por conta da coluna. Então, é como você falou, eu acho que a colocação foi ótima. Banalizou. É. Correr, vamos correr. Vai correr porque o vizinho vai correr. Vai para onde? Vou correr. Ó, bora comigo, rapaz. Deixa de ser mole. Agora o vizinho já fez todos os exames. E você não fez nada. O vizinho já fez o check-up e você não fez nada. Não, bora, deixa de onda, troca de roupa, enfim. Aí você vai. Mas sua pergunta foi excelente, a colocação de vocês foi muito boa, muito boa. E me permita uma observação com essa pergunta de Beto, que você o conheceu, meu pai, Certo. Afrânio, vai fazer 97 anos, no dia 2 de maio. Ele fazia muito esse comentário, como ele é médico. Olha, cuidado com o correr demais. E Mas ele, é e isso. ele dizia, olha, quando estiver fazendo o trotezinho, a corridinha, vai diminuindo devagarinho, não para de vez. Procede, né? Procede, chama-se. Aproveitar o nosso para tomar uma dose aqui, para tomar uma dose. Veja, é o que a gente chama de mancômetro. Tem que ter sincol. Aí você começa a correr, isso há uma relação, inclusive fisiológica, da própria medicina. Quando você começa a cansar, a atividade física ela tem que ser prazerosa. Isso. Tem que lhe dar prazer. Não deixar você fadigado. Fala com você não pode. Então, quando você está começando a caminhar, você até mesmo uma caminhada, entendeu, Eduardo, Beto? Uma caminhada rápida, aquela caminhada exercício, não é aquela caminhada de shopping, aquela caminhada exercício. Você quando começa, aí tá você, tô aí você começando, daqui a pouco, Tomás, oi, Beto, diz aí, rapaz, quando você começa a faltar a sua respiração e sua voz fica entrecortada, é aquilo que o doutor Afrânio falou. Olha, vai diminuindo. Porque você já está no consumo máximo de oxigênio e você pode passar mal. Diminui um pouquinho isso, porque eu estou fazendo uma ergometria, um exame do paciente, aí quando ele já está começando a cansar, ficar, rapaz, uma escala que eles chamam de escala de Borg, é o inventor da ergometria, dessa escala. Uma escala de 0 a 10 de percepção de cansaço. Qual o seu nível? 5, 6, 7. Quando ele fala 8, eu olho para a secretária se está na hora de terminar. Porque de 8 para 10, ele entra. É rapidinho. Ele entra na fadiga, entendeu, Roberto? Fadiga muscular, ele já arria mesmo e fica ali naquela condição. Eu faço muito com ele. Eu faço muito isso. De vez em quando eu estou lá no 8, ele já para e vai. Diga, Dado. Vamos lá. Com relação à relação entre o coração e o acidente vascular cerebral, né? O famoso AVC. Os problemas cardíacos podem aumentar o risco do derrame? Com certeza. Veja bem, existe um acidente vascular cerebral chamado AVC cardioembólico. O coração produzindo um coágulo, que esse coágulo sai do coração e vai para a cabeça, vai para o cérebro e leva ao AVC. Existem algumas arritmias cardíacas, a principal é a chamada fibrilação atrial, que os átrios ficam, ao invés de eles se contraírem, eles ficam tremulando. Aquilo ali sente o coração. Exatamente. O coração não é para sentir, né? Não é para ter a percepção do Não é para ter batimento. percepção. Não. A não ser que esteja Só quando a gente fazendo vê um grande amor, assim. Isso, ou se dá- em atividades que exigem batimento. Exatamente. Aí o coração dispara. Então, veja bem, nessa situação, Eduardo, o coração forma aquele coágulo e o coágulo daquele pode soltar, há uma estase do sangue, o sangue fica meio parado e vai para o cérebro e tem um AVC. Essa é a principal causa como o coração interfere na origem. Agora, doenças outras associadas, como insuficiência cardíaca, mas coração propriamente dito é um acidente chamado cardioembólico. Ele foi gerado no coração, formou um coágulo. Esse coágulo trombo solta um fragmento que a gente chama de êmbolo, né, que é o que é móvel,
trombo é fixo. Solta um fragmento, esse êmbolo vai para o cérebro, pode provocar esse AVC. Deixa eu dar um salto aqui na questão aqui, para falar sobre o sono, doutor Tomás. Ele vem sempre sendo mais valorizado hoje em dia pelos médicos, né? Qual a importância de dormir bem para a saúde cardiovascular da pessoa? É fundamental, viu? É fundamental. Porque você é observado que durante o sono, né? Bom, você tem que ter algumas condições que favorecem a um bom sono, né? A primeira coisa é essa aí, é você. Então, se você está com a cabeça cheia de problema, ansiedade é uma das principais situações que levam à insônia, né? A insônia. Então, você não tem um sono legal. Se você tem problemas respiratórios, tem problema daquela hipoapneia ou apneia do sono, né, ronca muito, enfim, você tem que ir a um especialista para fazer essa avaliação. E dormir bem. Dormir bem é fundamental, porque durante o sono você desliga o interruptor. Tem paciente que chega para mim e fala: "Doutor, mas é tão estranho, eu me acordo, assim que eu me levanto, aí vou medir minha pressão, ela está lá em cima". Isso é só normal, normal, porque você ligou o interruptor. Você estava trabalhando com baixa energia, durante a atividade, do sono, o sono ele tem 5 fases principais, tá certo? Naquela fase REM, que é aquela fase que de movimento rápido dos olhos, ali onde tem um metabolismo, você produz substâncias, hormônios, né, que são importantes para relaxar, produz, substâncias que vão abaixar sua pressão arterial. É tanto que durante você tem um exame chamado de MAPA, né, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que você observa que o paciente tem aquele chamado descenso noturno. Durante o sono, a pressão dele deve abaixar, porque ele está completamente relaxado. Então, essas substâncias que são produzidas, proteínas, relaxantes, hormônios, tudo isso protege o nosso cérebro. O nosso cérebro precisa descansar. É como a gente está falando muito hoje em jejum intermitente, né? Que não é a pauta da nossa conversa, mas você está descansando o organismo, descansando o estômago, descansando o aparelho digestivo, né? Fazendo a limpeza, né? Que agora é a autofagia das células, né? Você passa 14, 16 horas sem se alimentar, então você está fazendo uma limpeza de todas as nossas células, inclusive do coração. Então, dormir bem, Beto, é fundamental para a saúde cardiovascular. Inclusive em relação à pressão, em relação ao infarto. A maioria dos infartos, que ninguém que está me assistindo se perturbe com isso, acontece das 6 horas ao meio-dia, né. Porque exatamente essa hora onde você tem um metabolismo, né, aumentado, aumenta a viscosidade do sangue, o sangue é líquido, né. O sangue não é para estar parado nos vasos, o sangue é para estar circulando. Então quando o sangue engrossa, o risco de você ter um AVC, ter um infarto é maior. Então, para você ter essa preparação, você precisa dormir bem. Precisa dormir bem. Perfeito. Eduardo. Nós falamos aqui de exercícios, né, de exames, estilo de vida. E com relação à dieta, o senhor falou aí no início a questão do álcool, o vinho tinto, que tem trabalhos científicos, aí já tem polêmica. Resveratrol, O enfim. resveratrol, que é a parte da uva roxa, o ômega 3, magnésio, É. tem muita coisa com relação ao assunto. A dieta do Mediterrâneo, né? Tudo que O que é que é o senhor citado é importante. orienta nisso? Dieta é uma coisa interessante, né. Eu leio sobre dieta há mais de 40 anos, né. O meu dia a dia é esse, né, sempre foi isso. Hoje nós temos grandes profissionais nessa área, né, grandes nutricionistas com uma formação muito boa, né, e que podem nos ajudar bastante e com certeza tem um papel mais importante. Eu digo a você, quem sabe de dieta e de nutrição é nutricionista, não é médico não. É, até porque dentro É, não se tem muitas horas não, lógico que esse conhecimento é de aula, maior. né? Ou seja, Aí você vai para a conhecimento. fisioterapia, a mesma coisa. Hoje a formação do fisioterapeuta ela é extraordinária, antes não era não, não tinha esse conceito, Isso. tanto então, a ai da medicina, sem a fisioterapia, sem a nutrição, Sim.
ser um profissional especializado em educação física, uma série de coisas. Então, a dieta não foge, para mim, a dieta do Mediterrâneo, não foge daquela dieta onde você tem que ser pobre em glicose, no açúcar refinado. E o sal, qual E é o os papel aí? desses- aí veja bem, no açúcar refinado, porque o açúcar refinado aumenta o nosso peso, aumenta a nossa insulina, então uma série de coisas ruins. O sal também. Eu ouço, me perdoe comentar isso, mas o Instagram está direto de profissionais. Sal não tem problema nenhum, não. Sal, quem tem pressão alta pode comer sal. Sal não aumenta a pressão, não. Então, veja bem, o sal, ele, quando chega no rim, você reabsorve água, aumenta o volume circulante, aumenta eletrólitos. Aí você dizer que o sal não faz mal. Bom, Aí tem o folclore agora que é o sal do Himalaia que não sal faz. da Himalaia, né? O sal natural, né? Enfim, eu não entro muito, sabe, Eduardo, nesse Essa contexto, polêmica não, né? não. Já está tão Porque estudado isso, né? tá tão bem estudado e agora eu só faço uma observação aos internautas, né? A quem vive, tenha muito cuidado. Porque tem muita picaretagem. A verdade, o termo é esse. Me desculpe, mas a verdade é essa. A verdade é essa. Tem que considerar profissionais conceituados, profissionais que têm uma história a falar, né? Então, em relação à dieta, veja, aí vem os suplementos. Vai falar nisso? O magnésio, por Pronto. exemplo. O magnésio. O Alex está envolvido em tudo, né? A vida começou com o magnésio. Eu tenho um livro falando só sobre magnésio. Legal. Então, o magnésio é fundamental porque ele atua sobre a nossa circulação, relaxa os vasos, melhora a função cerebral, melhora a cognição. Ô, doutor Tomás, me permita Aí aí. tem que tipos de Isso, magnésio. é isso que eu pergunto, porque tem vários tipos de magnésio. Aí quando você chega na farmácia, aí você se perturba, né? É cloreto de magnésio, magnésio de São malato, os três magnésio de não sei o quê, principais, né? Você vai para o treonato, treonato, o de dimalato, o malato, malato, tá né? certo? E o biciglinato, que É, seria, na verdade, o cloreto, né? cloreto, tá certo? E magnésio. Então, você já tem compostos reunindo os três, mas cada um, se você for analisar e for ler bioquímica, como falei para você no começo da entrevista, o médico que não gosta de bioquímica não gosta de estudar, não gosta, não vai medicar bem. Então, se você for ler, todos têm uma função. Por exemplo, disposição. Controle da pressão arterial, o dimalato. O dimalato tem uma ação espetacular. O taurato, né? Taurado, O taurato bem lembrado. tem funções muito semelhantes, e principalmente em relação à ansiedade. Quer dizer, é importante É isso, né? O importante, o magnésio é magnésio para o importante. coração. Aí quando entra nesse assunto, mas de uma maneira geral, não é só saúde, não é só coração, não. Sim, de um modo geral, mas como o tema a gente. Aí se você hoje analisar os suplementos, que não são considerados medicamentos, seriam os nutracêuticos. O termo usado é esse. Há os hormônios bioidênticos, né? A questão da testosterona, né? Não, só a testosterona com a idade vai diminuindo, então vamos repor a testosterona, mas você vai manipular, né, a testosterona igual ao que seu organismo produz, é o bio-hormônio, o hormônio bioidêntico. Aí veja, hoje, a rigor, você vai fazer um check-up, não é do coração não, check-up clínico, pode ser até do coração também. Você deveria tomar vitamina D, D de dado. Tomás, qual a importância da vitamina D? Uma das vezes que eu consultei, estudei, eu pensei: "Rapaz, se eu tomar isso regularmente, eu acho que eu não vou morrer não". De quantas ações benéficas tem a vitamina D. Aí, tem uma coisa que se fala muito hoje, que é coenzima Coenzima Q10. Q10, né? Que dizem que as estatinas Ah, diminui a coenzima mas o Q10. que é a coenzima Q10? É uma enzima produzida no próprio organismo. Nós temos uma organela, nossa célula chamada mitocôndria. Uhum.
É a mitocôndria produz coenzima Q10 e ela é super importante para o nosso metabolismo, para todas as nossas células. Aí o médico vai passar para você coenzima Q10, independente se você tem doença ou não. Vitamina B, o complexo B todinho. 3. Aí, mas uma coisa que você não pode faltar, magnésio. São 4 suplementos. E o ômega 3. O ômega 3 já são 5. Né? 5. E se você quiser de quebra, entra em algumas situações, principalmente nos homens, a testosterona. Certo? Então, poxa vida. Aí vem zinco. O zinco é um elemento químico que ele participa de todas as nossas reações celulares, como ativador enzimático. O zinco é espetacular, extraordinário. Aí vitamina C, papel anti-infeccioso, né? Na pandemia que nós tivemos, Nossa Senhora. Então, veja quanto isso aí você vai fazer o check-up. Se ele está com doença nenhuma no coração, ou de uma maneira geral na saúde. Aí, se você tiver distúrbios alimentares, aí se você tiver distúrbios metabólicos, diabetes, aí vai tomar medicação. Se tiver distúrbio da tireoide, vai tomar uma medicação. Então, veja como essas coisas não se falavam em medicina. Isso. Eu não estou criticando aqui, entenda, por favor. Eu não estou criticando. Eu estou dizendo, até então, porque eu tenho estudado muito sobre isso. Tenho usado também. Mas eu tomo vitamina D, eu tomo vitamina B, tá me entendendo? Então, mas você não pode ir porque a internet está mandando. Veja seu médico, veja também quem você está consultando, o profissional que você está consultando, que isso é importante em qualquer área, sem nenhum desrespeito a ninguém. A ninguém. A gente está chegando já na nossa reta final ali. Deixa eu fazer uma pergunta, depois pedir para o Eduardo finalizar, mas eu queria perguntar ao senhor, doutor Tomás, sobre as arritmias. Quais os sintomas de alerta? E quando é que o paciente deve procurar um cardiologista? Como é que é isso? Eduardo citou uma coisa interessante. A gente não deve ter a percepção dos batimentos cardíacos, né? Não tem órgão nenhum nosso funcionando. Quando dá aquela dor no estômago, aquele ronco aí, o estômago está roncando, está na hora de comer. O coração, as palpitações. O que mais chama a atenção da arritmia, o que é arritmia? Esse termo melhor usado seria disritmias. Arritmia seria o A de negação, a existência de um ritmo, né? E você vai ter as palpitações. Se você está bem, começa a sentir uma palpitação do nada, procure fazer uma avaliação cardiológica. Porque essa palpitação frequente pode não ser nada, pode ser um estado só de um transtorno de ansiedade, ou não, mas pode ser alguma doença orgânica. Aí você tem que fazer, no mínimo, uma avaliação cardiológica, no mínimo um eletrocardiograma, que é um exame super importante. O que é o eletrocardiograma? É você avaliar, estudar a atividade elétrica do coração. O coração tem a parte mecânica, que é o músculo, a estrutura, o arcabouço do coração. Mas dentro do coração existe o sistema condutor da energia, que é ele que comanda os batimentos cardíacos. Existe o nosso marca-passo, que é um marca-passo natural que todo mundo tem. E quando esse marca-passo falha, que com um motivo ou outro, até mesmo por envelhecimento, ele pode falhar, as estruturas podem entrar em degeneração e ele começar a deixar de ter o comando. Ele passa a ser o maestro da banda, e o mestre da banda pode adoecer. Então, qual é o conselho que eu dou em relação às arritmias? Qual é o sintoma? É palpitação. É aquele batimento irregular, o coração às vezes dá aquele pum, 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 dispara, taquicardia, às vezes dá aquele pum, dá uma pausa, vem de novo, pum, aquela fora de compasso, ou então seu coração bate muito rápido. Aí procure pelo menos fazer uma avaliação clínica, fazer um eletrocardiograma, porque você tem doenças que você já nasce com ela, e o eletrocardiograma mostra isso. Então é fundamental. Você admite ser um cardiologista e não fazer um eletrocardiograma. Então a arritmia, o sintoma principal é esse, Beto, é taquicardia, palpitação. Você vê que alguma coisa está diferente no seu coração que não existia. Né? Mesmo que esteja diante de uma situação de estresse, de contrariedade, uma situação externa, infecção, né? Você está no estado gripal, é natural que o seu coração acelere essas viroses, né? Aí que tem tantas, né, hoje em dia, né?
É dentro desse contexto da virose, que a virose ela acaba, de alguma forma, inflamando, né? Lógico, tem dúvida. Então, só para finalizar, os marcadores de inflamação, por exemplo, a homocisteína, proteína C reativa e tantas outras aí, qual é a relação desses marcadores de inflamação com o coração? Tá me fazendo pergunta difícil, viu? Mas faz parte, né? Nós estamos falando da saúde do coração. Ainda bem que eu estudei, viu? Veja, a homocisteína, né, é um marcador biológico. O que é um marcador biológico? É uma reação que acontece no organismo e que você observa quando ela se eleva, vai atrás de alguma doença. Por exemplo, a homocisteína, quando a homocisteína é alta, o que é que acontece? Quando ela começa a subir, porque a homocisteína é uma proteína, tá certo? Uhum. Então, quando ela começa a subir, você pode estar com uma deficiência de vitaminas do complexo B. A Porque quando ela B12. começa a subir, cai a produção das vitaminas do complexo B, B6, B12, principalmente B12. Então, é bom você procurar fazer uma avaliação dessas vitaminas também. A outra que me faltou, proteína C reativa, né? Você Sim, falou. esses Também marcadores é outro tradicionais. marcador biológico que vai avaliar, vai suspeitar que você está com alguma infecção. Principal é esse aí, principal é esse. Outro marcador biológico também muito importante é a ferritina. Ferritina. A ferritina. A ferritina, o que é a ferritina? É uma proteína que é produzida no fígado e que é nosso estoque de ferro. Como é isso importante? É importantíssimo. Porque a hemoglobina, que é uma proteína, que é o nosso pigmento, que transporta oxigênio, transporta glicose, transporta uma série de coisas, enfim, ela, quando você tem uma deficiência de ferro, essa hemoglobina, ela cai a produção, aí vem a anemia, vem a anemia. Então, a ferritina, o organismo utiliza quando você precisa de ferro. Aí vai lá no estoque de ferro que está no fígado, tira esse ferro para fortalecer a hemoglobina. Isso aconteceu muito com a Covid, né? Muitas mortes aconteceram por conta disso. Perfeito. Deixa eu, antes de agradecer ao doutor Tomás, eu vou pedir para não, quando voltar para o senhor, para o senhor dar uns conselhos para, não só para a gente da nossa faixa de idade, mas também para os jovens. Eu acho que é importante receber esse conselho, mas eu queria que o Eduardo desse aqui um agradecimento aos nossos parceiros, Eduardo. Vamos lá, pessoal, muito obrigado pelo apoio. Alpha Ways XP Investimentos, a Delta Café, a Óculo, Óticas, a Contar Contabilidade e Assessoria Tributária, Cultura Inglesa, CDS Sistemas e a Taverna Suíça, desde 1968, líder lá e pioneira na gastronomia da nossa querida cidade de Gravatá. Doutor Tomás Mesquita, muito obrigado, viu, pela participação, por essa aula, capacidade de síntese, uma visão sistêmica e que coisa boa. E, Muito e dê obrigado. o seu conselho para o pessoal mais jovem, dê o seu conselho para o pessoal da nossa idade, dê uma Olha, puxão de orelha mesmo. a nossa saúde ela não acontece por partes. A nossa saúde é integralizada. Mente e corpo. Né? A observação, a preocupação que eu tenho encontrado com os jovens é exatamente o uso abusivo da testosterona, né? Essa procura. Por que você quer usar testosterona? Qual é a razão? Qual é o motivo? Né? Então, isso tem me preocupado. Aquela busca do corpo Isso, ficar perfeito, né? forte. Do corpo perfeito, enfim. E também o uso de cigarros eletrônicos, que tem crescido, viu? O tabagismo diminuiu, né? Mas o cigarro eletrônico não, ele tem dado uma. Então, a diferença, na verdade, que existe entre o jovem, o adulto e o idoso é a cabeça. A nossa vida, ela é feita por partes, né? Valores, né? É lógico que os nossos valores não são os mesmos, né? Nós tínhamos 30 anos, né? Quando eu ia há 20 anos para assistir o Jogo do Náutico, Isso. e me sentava com o cara que torcia do esporte, ou outra coisa, Não havia mas a gente não torcida brigava, separada, né? não brigava. A gente não brigava, discutia, no mínimo era vai naquele um lugar, palavrão, uma coisa assim, mas era um palavrão. ninguém Entendeu? brigava. Então, essa cabeça mudou. Até e tanto porque a vida vai passando e uma coisa que é muito importante, eu sempre falo em toda na consulta, enfim, você ter autonomia e independência, que são coisas diferentes. Autonomia
é raciocínio, é cognição, é poder de decisão. E independência, eu não falo independência financeira, não, é independência física. Você sair, andar, dirigir, tomar banho, comer sol, falar. Então, isso tem que ser preservado. E nós estamos numa fase, aqui a 4, 5 anos, o Brasil já é um país de idosos, né? E daqui a 5 anos, mais ainda, né? Numa população que vai chegar a quase 30% de idosos. São mais de 60 milhões de idosos. E idosos funcionalmente bem, cabeça boa, trabalhando, raciocinando e passando esses valores para a turma jovem, né? A gente sabe, Beto, sua pergunta é muito importante, mas não tem como medir isso, sabe? Você vê cada absurdo, né? Cada absurdo, comportamento, drogas, que não acaba nunca isso. Não acaba nunca. Infelizmente, não acaba nunca isso, né? Os excessos Os também, né? excessos, né? Então, a diferença é essa, é a cabeça. Deixa eu agradecer aqui a doutor Tomás Mesquita. Lembrar aqui, né, Eduardo, que a gente na semana passada não pôde fazer o Sim. programa, né? É importante você passar esse recado. Exato. Tivemos um problema aqui de luz, né? Energia aqui nessa área nossa aqui do bairro do Nessa Recife. área que, infelizmente, foi o dia todo sem energia. Então E a entrevista com Simone Isso, ficou para junho. vai para junho. Ela viajou. Mas a próxima entrevista já está pronta. Isso. Quem é? É o nosso Marco Costa. Costa. Sobre infraestrutura urbana. Olha, tem muita coisa para a gente falar sobre infraestrutura urbana. O assunto é muito grande. Obrigado, doutor Tomás. Obrigado. Eu quero agradecer e parabenizar vocês. Eu tenho acompanhado as entrevistas, né? Obrigado. Ela sempre me atualiza, né? E o conceito, a credibilidade, né, do programa, viu? Muito Isso obrigado. É fundamental, tá certo? E o Beto, que já conheço há muitos anos, estou conhecendo agora, mas de nome eu também já o conhecia, viu? E fiquei muito feliz pelo convite e coloco-me à disposição para outras oportunidades. Com certeza. Obrigado, com certeza eu vou me encontrar com ele em breve, porque eu tenho minhas consultas para fazer. Iremos. Agradecendo a vocês aí que estão nos acompanhando. Vá lá, salve, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é muito importante, tá? Um grande abraço.